Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começou a ganhar força e está deixando a fiel torcida em alerta. Memphis Depay deve deixar o Corinthians no final de 2025. Sim, o craque neerlandês que chegou como uma das maiores contratações da história recente do clube pode estar com os dias contados no Parque São Jorge. Fontes próximas ao jogador afirmam que o atacante, embora encantado com a paixão da torcida e o calor brasileiro, estaria repensando seu futuro esportivo, avaliando novos desafios na Europa. E não é difícil entender por quê. Desde sua chegada, Depay trouxe um toque de classe ao ataque corintiano, com dribles desconcertantes, finalizações precisas e uma mentalidade de campeão. Ele não é apenas um jogador, é um símbolo de como o futebol moderno se mistura à cultura global, um astro europeu brilhando nos gramados sul-americanos. Só que, nos bastidores, o burburinho é de que o atleta estaria frustrado com promessas não cumpridas pela diretoria, principalmente em relação a reforços e estrutura de trabalho. A relação continua profissional, mas fria. Há quem diga que ele já comunicou ao seu staff que não pretende renovar o contrato. O fim de um ciclo pode estar mais próximo do que muitos imaginam. A passagem de Depay pelo Corinthians foi marcada por momentos inesquecíveis. Logo em suas primeiras partidas, o atacante mostrou por que foi ídolo em clubes como o PSV, Lyon e até mesmo no Barcelona. Sua capacidade de decidir jogos em lances individuais rapidamente conquistou os torcedores. O estilo ousado, a forma como encara zagueiros e o carisma dentro e fora de campo fizeram dele uma referência no elenco. Mas ao longo de 2024 e 2025, surgiram sinais de desgaste. Lesões pequenas, mas recorrentes, começaram a atrapalhar seu rendimento. Além disso, o Corinthians enfrentou dificuldades financeiras e de planejamento, algo que pesou na paciência do camisa 10. A promessa de um projeto ambicioso, com briga por títulos e elenco forte, foi se desfazendo aos poucos. E Depay, acostumado à excelência europeia, começou a sentir o contraste. Mesmo assim, manteve profissionalismo e liderança, sendo voz ativa no vestiário. Porém, de acordo com fontes internas, ele vem confidenciando que não se vê mais motivado para seguir no clube após 2025. O sentimento é de missão cumprida, mas também de frustração por não ter alcançado tudo o que sonhou. O rumor sobre sua saída ganhou ainda mais força após uma recente viagem relâmpago de seus empresários à Europa. Fontes afirmam que houve reuniões discretas com clubes de destaque da Premier League e da Série A italiana. A ideia seria preparar o terreno para um retorno triunfal ao futebol europeu, algo que Depay sempre deixou claro que gostaria de fazer antes de encerrar a carreira. No Corinthians, a diretoria tenta conter o vazamento das informações, mas o clima é de apreensão. Internamente, alguns dirigentes já consideram inevitável a despedida. O atacante, por sua vez, tem se mantido em silêncio público, o que só alimenta as especulações. Ele continua treinando normalmente, focado, mas o brilho no olhar, dizem, já não é o mesmo. Para Fiel, é uma mistura de sentimentos. Orgulho por ter visto um jogador desse calibre vestir o manto alvinegro e tristeza por imaginar que o ciclo pode terminar tão cedo. Ninguém quer acreditar, mas os sinais estão por toda a parte. O Corinthians sabe que, sem Depay, perde não só um craque, mas também um símbolo de ousadia e ambição. A relação entre Depay e o Corinthians começou com uma expectativa enorme. Quando o atacante desembarcou em São Paulo, foi recebido como uma estrela de rock. A torcida lotou o aeroporto, e o clima era de pura euforia. Afinal, trazer um jogador de Copa do Mundo, com passagens por gigantes europeus, parecia um novo capítulo na história do clube. Dentro de campo, ele entregou o que prometeu: gols, assistências e espetáculo. Em 2024, teve uma temporada brilhante, sendo um dos principais responsáveis pela campanha sólida no Brasileirão e nas Copas. Só que o futebol é dinâmico, e as relações mudam. O estilo exigente de Depay, seu foco em performance e seu padrão europeu de trabalho começaram a gerar atritos com a rotina brasileira. Questões como logística, gramados ruins e estrutura de treinamento passaram a incomodá-lo.
Mesmo assim, ele nunca desrespeitou o clube. O problema é que, enquanto ele cobrava evolução, a diretoria parecia estagnada. E esse desalinhamento, ao longo do tempo, foi abrindo uma fissura que agora parece irreversível. Com o contrato válido até o final de 2025, o Corinthians ainda tem tempo para tentar reverter o cenário, mas os sinais vindos do entorno do jogador são claros. Depay está avaliando o mercado e não pretende renovar. Fontes ligadas ao atacante afirmam que ele deseja encerrar o vínculo de forma amigável, sem polêmicas, e se despedir com classe. Há, inclusive, a possibilidade de um acordo antecipado caso surja uma proposta vantajosa já no meio do próximo ano. A diretoria, por sua vez, teme que o desgaste emocional contamine o ambiente interno. A ausência de títulos expressivos e o cenário político conturbado do clube também pesam na decisão. Para Depay, o Corinthians foi uma experiência intensa, mas ele sente que deu o máximo dentro das limitações do projeto. O que mais preocupa a torcida é imaginar o vazio que ficará após sua saída, porque substituir um jogador desse porte é praticamente impossível. O clube vai precisar de criatividade e investimento para compensar essa perda, e isso não é tarefa simples. Nos bastidores, comenta-se que o próprio técnico tem tentado convencer Depay a mudar de ideia. Ele é visto como peça-chave na estrutura tática do time, alguém que inspira os mais jovens e dita o ritmo ofensivo. Contudo, o atacante estaria irredutível. Não se trata de desentendimento, e sim de ambição. Depay quer novos desafios, quer sentir novamente a adrenalina de disputar a Champions League, de enfrentar estádios lotados na Europa, de jogar sob holofotes internacionais. É uma decisão mais emocional do que financeira. Ele já conquistou estabilidade econômica, mas sente falta do palco global. Para o Corinthians, resta aceitar que, por mais que haja amor e respeito, ciclos acabam. E se o fim do ciclo Depay está realmente próximo, é hora de planejar o futuro com sabedoria. O craque ainda deve atuar por mais uma temporada, e a Fiel certamente vai aproveitar cada minuto, sabendo que está vendo um dos maiores talentos da última década em ação com o manto alvinegro. A possível saída de Memphis Depay do Corinthians no final de 2025 está sendo tratada nos bastidores como um golpe duro para o projeto esportivo do clube. Desde que chegou, o atacante neerlandês foi visto como a peça que poderia mudar o patamar do timão, e por um tempo, realmente mudou. Seu estilo de jogo inteligente, a visão de campo e a capacidade de decidir partidas transformaram a maneira como o time atacava. Com ele, o Corinthians ganhou confiança, ousadia e uma nova identidade ofensiva. Mas a sensação é que a sintonia entre jogador e clube chegou ao limite. Fontes internas dizem que o staff do atleta já comunicou à diretoria a intenção de não renovar. Isso pegou alguns dirigentes de surpresa, mas outros já esperavam, especialmente após as reuniões discretas entre seus representantes e clubes europeus. A notícia se espalhou rápido, e os bastidores do parque São Jorge viraram um caldeirão de especulações. Há quem acredite que Depay ainda possa mudar de ideia se o Corinthians apresentar um projeto convincente, mas essa possibilidade é vista como remota. O atacante, maduro e ciente do próprio valor, parece decidido a escrever um novo capítulo em sua carreira. Enquanto isso, o elenco e a comissão técnica tentam manter o foco dentro de campo. Depay continua sendo profissional, treinando forte, motivando os colegas e mantendo o mesmo comprometimento que o tornou um líder natural. Mas é impossível ignorar o clima de despedida que começa a pairar sobre o CT Joaquim Grava. Jogadores próximos ao neerlandês afirmam que ele já fala com um tom nostálgico, relembrando momentos e destacando o carinho da torcida. Esse tipo de comportamento, segundo fontes internas, é típico de quem está se preparando para encerrar um ciclo. O Corinthians, por sua vez, enfrenta o desafio de equilibrar o emocional e o prático. O marketing, por exemplo, se vê em uma situação delicada, já que Depay é uma das principais faces do clube em campanhas publicitárias. Perder uma figura tão midiática significa também perder parte da força de mercado. O departamento de futebol tenta agir com cautela, evitando qualquer declaração que possa desgastar ainda mais a relação com o craque, mas já trabalha em possíveis substitutos para 2026. E é curioso pensar que tudo começou com um projeto ousado e quase improvável. Quando o Corinthians anunciou Memphis Depay, o mundo do futebol ficou em choque.
Poucos acreditavam que um jogador do calibre dele aceitaria jogar no Brasil naquele momento da carreira. Mas o atacante acreditou na proposta, viu o potencial e quis ser parte da reconstrução do Timão. Durante meses, foi o nome mais falado do futebol nacional. As arquibancadas explodiam a cada toque na bola, e a camisa 10 voltou a ser sinônimo de esperança. Só que, como tantas histórias no futebol, o brilho foi se desgastando com o tempo. As dificuldades internas, a instabilidade política e a falta de títulos começaram a pesar. Depay sempre demonstrou profissionalismo, mas o olhar de quem sonha alto não se contenta com pouco. Agora, as conversas giram em torno de sua despedida e de qual será seu próximo destino. A imprensa europeia já especula clubes interessados, e o Corinthians tenta, ao menos, transformar sua saída em uma negociação vantajosa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A torcida, claro, reage com emoção. Nas redes sociais, o nome de Depay já é assunto diário. Uns lamentam, outros compreendem. Muitos reconhecem que o jogador foi além do que se esperava, levando o nome do Corinthians para o noticiário internacional e atraindo olhares do mundo todo. O sentimento predominante é de gratidão, ainda que misturado com frustração. Afinal, quando um astro como Depay veste o manto alvinegro, a esperança de títulos cresce automaticamente. E quando essa expectativa não se cumpre, o vazio é inevitável. O jogador, por sua vez, tem se mostrado respeitoso com a torcida, agradecendo em entrevistas e posts, sempre reforçando o carinho que sente pelo clube. Ele entende a importância da Fiel e sabe que, mesmo saindo, deixará uma marca. Há quem diga que ele planeja uma despedida emocionante, talvez até com um amistoso especial. Seria uma forma de encerrar a passagem com o mesmo brilho que começou. O mercado europeu, ao que tudo indica, já se movimenta. Times da Inglaterra, Itália e até da Arábia Saudita estão de olho em Depay, que ainda tem mercado por conta de sua experiência e qualidade técnica. Apesar dos 31 anos, ele mantém ótimo nível físico e pode render alto desempenho por mais alguns anos. Para o Corinthians, o desafio será transformar a perda em oportunidade. Internamente, o clube discute a contratação de um novo nome de impacto para 2026, alguém capaz de manter o prestígio e o entusiasmo da torcida. Mas ninguém se ilude, substituir Depay é tarefa quase impossível. Ele não é apenas um jogador, é um personagem, um líder, um símbolo de modernidade dentro do futebol brasileiro. Sua chegada representou ousadia, sua saída representará um divisor de águas. Quando um craque desse nível parte, o clube precisa se reinventar, e é exatamente isso que o Corinthians vai precisar fazer nos próximos meses. O que resta agora é acompanhar os próximos capítulos dessa novela que mistura emoção, estratégia e despedida. Memphis Depay, o menino que surgiu no PSV Eindhoven e brilhou sob a tutela de Philippe Cocu, conquistou o mundo com seu talento. No Corinthians, encontrou um novo lar, um público apaixonado e um desafio diferente. Viveu altos e baixos, mas deixou uma marca profunda. O possível adeus ao final de 2025 não é o fim de uma história qualquer, é o encerramento de um ciclo que uniu duas culturas futebolísticas. E, como toda boa história de futebol, essa também será lembrada por anos. Talvez o destino ainda reserve surpresas, talvez o craque mude de ideia, mas uma coisa é certa, o nome de Depay ficará para sempre na memória da Fiel. O atacante que trouxe arte e ousadia aos gramados brasileiros agora se prepara para mais um capítulo de sua jornada, e o mundo estará assistindo, com o mesmo encanto de sempre. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, Fiel!